Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Adair. Boa noite, Tuca. Boa noite, Paulo Henrique Bueno. Espero que vocês estejam 100%. Boa noite também, Valdete. Boa noite, Lídia. Cecília e Reinaldo. Marilza. Boa noite. Boa noite, Joana Camargo. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, Isabel. Boa noite também, Adriana e Andréia Dantas. Boa noite, Wagner. Olá, Valdinei. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leopoldina. Boa noite também, Salete, Márcio e Gustavo. Maria das Graças, boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite também, Cláudia Fernandes. Boa noite, Célia, Michele e Gabriel. Boa noite para vocês. Olá, Helena Coelho. Boa noite. Seja bem-vinda também. Maria Ângela, boa noite também, Iraci, boa noite, Selma e Dinho. Olá, Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Rosângela, boa noite, seja muito bem-vinda também. É isso aí, Wagner, recolhimento como sempre. Rosana Marques, boa noite, seja muito bem-vinda. Dona Luzia, Luísa, Celeida também, às vezes está sempre por aí junto, né? Sejam bem-vindas. Leda, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Gessé, boa noite também, seja muito bem-vindo. Adriana Costa, boa noite, Adriana, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, nesse nosso momento aqui de reflexão. Não sei se é a primeira vez que você entra, Adriana, mas é um prazer tê-la aqui conosco, será sempre muito bem-vinda. Bom, e olhando aqui na hora, né? Está no momento de nós iniciarmos, de nós fazermos a nossa prece, de pedirmos aqui a permissão, a espiritualidade para esse nosso encontro. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês, sejam também bem-vindos. Anitta e Clarindo, boa noite. Bem, meus queridos companheiros, que nós possamos agora nesse instante, cada um aí ao seu modo, eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus, ao seu anjo da guarda, a Maria de Nazaré, para que nós possamos nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, ouvindo algumas informações trazidas pela própria espiritualidade, para que nós possamos e consigamos, assimilando esses ensinamentos, relembrando-os, ampliar o nosso conhecimento. Sim, precisamos ampliar esta nossa capacidade de ver e de enxergar as coisas que estão à nossa volta, não com o objetivo de julgar e muito menos condenar quem quer que seja, mas estamos buscando conhecimento para que nós tenhamos, sobretudo, condições de agir com sabedoria em todas as oportunidades da vida, em especial nas oportunidades em que nós estaremos sendo testados de alguma forma, na conquista de alguma virtude, ou na eliminação ou substituição de algum vício. Mas também para que nós tenhamos sabedoria para auxiliar aqueles que estão caminhando conosco, principalmente
como Jesus o fez, sem críticas, sem julgamentos, sem condenações, ensinando através de exemplo e repassando os conhecimentos adquiridos. Por isso nós estamos aqui, para termos mais qualidade na nossa vida, para termos paz, para termos tranquilidade. E o conhecimento nos proporciona tudo isso. Daí, conclamo a todos, para que nesses instantes estejamos em paz. Estejamos efetivamente em paz, para que a nossa mente e o coração se abram para a espiritualidade, para o nosso mestre amado e querido Jesus, para o nosso Criador. E que essa paz, essa alegria e essa energia contagiante que nós conquistamos e principalmente que nós compartilhamos nesse grupo, possa tomar conta do nosso lar, protegendo, amparando e servindo de farol para todos aqueles que porventura ainda necessitarem, e através das nossas orações, que sejam todas as almas encaminhadas para a espiritualidade superior, e que nós também, sigamos esse destino, sigamos este caminho, que é o caminho do bem. Graças a este mestre amado e querido, e a essa espiritualidade maravilhosa, nós estamos aqui. Sim, Wagner e todas as pessoas que já se encontram com seus nomes aqui nos nossos cadernos de intenção, sejam todos aí beneficiados com as nossas energias e vibrações. A gente não faz ideia, de como que funciona esse trabalho da espiritualidade, recolhendo esse magnetismo que nós emitimos e distribuindo para todas as pessoas. Boa noite, Luísa Nalim. Boa noite também, Lígia Lima. Andréia Vieira. Boa noite, Marcileia. Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Aninha e Adriano, boa noite também para vocês. Seu Luiz Alberto, boa noite. E boa noite para aqueles que forem chegando, para aqueles que forem assistir em outro momento. Lembrando aqui de diversos companheiros nossos que sempre assistem em outros momentos. A Maê, que sempre tem assistido depois. Muitos aqui já sentiram a falta dela, mas é por conta de novos trabalhos. Lourdinha, Camilo, Maria Eduarda, e um abraço especial para o Murilo, o filho deles, que faz aniversário hoje. Flávio Gava, também boa noite. Nossa, é tanta gente, que se ficarmos aqui repetindo, nós vamos ficar o tempo inteiro só falando nomes e cumprimentando. E é gostoso cumprimentar, com certeza, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Mas, gente, vamos à nossa leitura e estudo de hoje, do Livro dos Espíritos. Nós já estamos ali na questão 357, inclusive nós já a fizemos, mas a gente vai repetir, principalmente porque ela já introduz a sequência, dos nossos ensinamentos. Sim, a Rosilene está aqui, Renata Gomes encontra-se internada. Intensifiquemos sim e peçamos a espiritualidade para que leve e conduza a ela todas essas nossas energias e vibrações. Isso é importante. Muito bom. A 357, essa questão do Livro dos Espíritos, ela já nos remete àquele tema que a gente falou, que é um tema um pouco delicado, que é exatamente relacionado ao aborto. E a espiritualidade quer saber, quais seriam as consequências para o espírito de um aborto. E aí nós identificamos na resposta da espiritualidade, Ercília, Adriana Varenga, sejam bem-vindas. Na resposta da espiritualidade, eles disseram que uma existência nula. Então, aconteceu um aborto, uma existência nula que precisa ser recomeçada. Bom, aqui a espiritualidade trata do aborto de uma forma geral. Ele não está falando de um aborto provocado ou especificamente de um aborto espontâneo. Não. O que eles estão dizendo é que o aborto, que nada mais é do que a morte daquele corpo que estava se desenvolvendo no útero materno, ou seja, antes do seu nascimento,
ele perde completamente a condição de nascer com vida. Ponto. É exatamente isso, o aborto. Então, ocorrendo, o que vai acontecer? É uma existência nula que precisa ser recomeçada, que precisa ser talvez replanejada. A gente não sabe, cada caso é um caso. O detalhe é que o aborto, ele exatamente pressupõe esta necessidade. Teremos exceções, Edson? Sim, nós podemos ter exceções. Há, inclusive, espíritos que se prestam para ajudar determinados espíritos caros ao seu coração e que precisam passar por essa prova. Às vezes o espírito não tem necessidade de reencarnar. Às vezes é somente a prova do aborto que os pais precisam passar, e determinados espíritos podem se candidatar a auxiliá-los neste período ou neste processo. Tá? E aí, nesse caso, não há necessidade dele recomeçar a sua existência. Tá? Mas por que, Edson? Eu estou falando isso por quê? Porque pode acontecer do desenvolvimento deste ser apenas e tão somente da matéria física e não ter espírito ligado, não ter espírito vinculado, como a gente viu em algumas questões anteriores. E aí não precisa de espírito nenhum passar por esse constrangimento. É algo meramente físico. E para os pais, com certeza será uma prova, porque eles já vão imaginar, eles vão visualizar a existência de um espírito ali. Eles ainda não percebem muitas das vezes essa ligação ou a existência de algum espírito ligado, mas houve essa forma diferente de aprendizado. Sou Luiz Alberto também pedindo vibrações aqui, para Maria Lúcia, com certeza. Olá, Nadsan, boa noite, seja bem-vinda. A Filomena também pedindo aqui para a Terezinha Dias. Jossanã, boa noite. Então, nós vamos sim, com certeza sempre lembrar de todos e emitir as vibrações a todos. Então, olá Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Então, o aborto, ele faz isso, ou a espiritualidade responde, uma existência nula que precisa ser recomeçada. Bom, agora, a questão seguinte, Kardec já vai perguntar, espíritos, constitui crime provocar aborto? E poderia até ampliar, Kardec já pergunta, provocar aborto em qualquer período da gestação? Por que isso é interessante e importante? Porque vejam, gente, há discussões, inclusive em determinados países onde o aborto ele é legalizado. Há algumas discussões sobre a viabilidade de uma existência ou de um ser a partir de tantas semanas de gestação. Boa noite, Joana Bandeira, seja bem-vinda. A partir de tantas semanas de gestação. Antes daquela semana ou antes daquele período, para eles não seriam um aborto. Por quê? Porque não teria ainda uma vida intrauterina. Nossa, falamos da Maê aí, chegou aí, hoje ela está participando ao vivo conosco. É um prazer, Maê, seja sempre bem-vinda. Franciele também, boa noite, seja bem-vinda. Então, nesse caso específico, esses países falam ou a legislação humana permite. Então, Kardec já julgou a pergunta, tá? É crime em qualquer período? O que nós aprendemos em algumas questões anteriores? A espiritualidade diz que o espírito se une ao corpo a partir da concepção, ou seja, desde o início existe um espírito ligado àquele corpo, com aquelas, vamos lá, abrindo parênteses, com aquelas exceções onde não havia, mas são raras, tá? Por quê? Porque é o espírito que vai proporcionar o desenvolvimento do próprio corpo, ou que ele vai auxiliar no desenvolvimento do corpo, juntamente com todas essas questões físicas, tá? Da união do espermatozoide com o óvulo
e ali existe uma vida animal que vai se desenvolvendo, e através desse desenvolvimento, o espírito, quando está ligado, ele proporciona vitalidade em todos esses órgãos, em todas essas células, e mais facilmente o espírito completará aquele seu ciclo dentro do útero materno, até que ele venha a nascer com vida. Então, a união do espírito começa na concepção. E aí fica fácil nós respondermos a pergunta que o próprio Kardec fez: constitui crime o aborto em qualquer período da gestação? Opa, com certeza nós podemos dizer que sim. Só que a espiritualidade, gente, eles vão além na resposta de Kardec. E eu gosto muito dessas respostas, né? Principalmente aí, a Franciele pedindo orações para ela, que ela passou por uma cirurgia. Tenha certeza que você está aí, já está recebendo as vibrações de todo esse grupo, de toda essa equipe. É interessante dessa resposta da espiritualidade, que eles vão dizendo sobre a transgressão às leis divinas. Porque nós estamos aprendendo, sobretudo nos dias de terça-feira, que é quando nós estudamos ou fazemos a leitura e estudo do livro Céu e Inferno. Lá na primeira parte, nós aprendemos que tudo está ligado, gente, às nossas intenções. Ou seja, com a simples intenção de transgredir uma lei divina, nós já a transgredimos. Lembram daquela passagem de Jesus que ele fala do pecado por adultério por pensamento? Ou seja, através do pensamento nós somos capazes de transgredir as leis divinas. Então, a espiritualidade já começa respondendo para Kardec dessa forma: ó, todas as vezes que vocês transgridem uma lei divina, é um crime. Então, quando você interrompe uma gestação, quando você pratica esse aborto, você não está transgredindo uma lei divina? Porque o ideal é deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Se houve essa concepção, deixe as coisas seguirem o seu rumo. Deixe as coisas seguirem naturalmente. Não interrompa. Se houver necessidade de alguma interrupção, que seja algo natural, que seja uma consequência da lei divina. Então, você não seja... Aí aquilo que Jesus disse, que eu gosto também muito dessa frase: o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Boa noite, Luzia Maldi, Natália, sejam bem-vindas. Então, nós não temos que ser motivos de escândalo. E aí vem, por que eu tenho que transgredir? Não, muito pelo contrário, vamos cumprir as leis divinas. E aí ele segue na resposta: uma mãe ou quem quer que seja comete crime quando tira a vida de uma criança antes do seu nascimento. Gente, aquilo que nós falamos ali em algumas questões anteriores, existe todo um planejamento para o nascimento daquele ser, existe um planejamento para que o espírito que está ali encarnando ou reencarnando, ele tenha uma vida, e nessa vida ele tenha oportunidades de crescer, oportunidades de evoluir. E quando você retira dele essa oportunidade, não tem como nós interrompermos. Por isso que, como diz o próprio codificador e a espiritualidade, representa sim um crime. Não quero deixar você evoluir, então vou atrapalhar e estragar a sua vida aqui e agora. Bom, eu sei que a resposta da espiritualidade foi dessa forma, mas a gente poderia até, por que não, né, ampliar um pouquinho as reflexões nesse ponto. Por quê? Porque a gente tem duas questões que precisam ser avaliadas. Uma é a própria questão do corpo físico e deste planejamento reencarnatório que nós estamos falando, e as expectativas do reencarnante. Um outro ponto é a questão espiritual. Por quê? Do ponto de vista físico, o que diz a espiritualidade? Olha, quando ocorre o aborto, e aí independentemente que tipo de aborto,
Nós temos o quê? Uma existência nula que precisa recomeçar. Ponto. Fisicamente é isso. Interrompeu, precisa recomeçar. Agora, e a questão espiritual? Gente, a questão espiritual, ela é muito delicada. Por quê? Porque nós teremos que levar em consideração o grau evolutivo de cada um destes seres envolvidos. Este é o detalhe. Porque não é só a mãe, não é só o pai que estão ali envolvidos, mas principalmente o espírito que está tendo essa oportunidade. Vamos supor que, exemplo, hipótese, só para vocês avaliarem um pouquinho dessa questão espiritual. Tá? E isso, a doutrina espírita é repleta de exemplos. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Boa noite também, Sueli Paula. Boa noite para Marina, Paula. O espírito que vai se preparar nessa encarnação, e no qual a gente não sabe a sua característica, a sua evolução, ele pode ter reações das mais diversas com este fato ou com a prática do aborto. Vou citar algumas rapidamente. Imaginem um espírito avançado e evoluído. Já teve casos assim. A mãe já estava na sua, salvo engano, parece que quinta ou sexta gestação. Os outros filhos menores, era uma pessoa pobre financeiramente e ela não estava querendo mais uma criança. Só que esse espírito que estava reencarnando por último era um espírito mais evoluído que a auxiliaria, inclusive no tratamento e em cuidar de todas as outras crianças dos seus irmãos mais velhos. Bom, a Adriana e a Joana estão falando que travou. Depois alguém me dá mais algum feedback aí, porque eu estou percebendo, inclusive aqui também tem muita gente que está até partilhando aqui, tá manifestando. Eu tô inclusive vendo manifestações de vários aqui. Para a Cecília também, para o Wagner também. Valdete também disse que travou lá. Tá travando, mas engraçado, porque aqui ele tá normal para mim, gente. Olha lá, o São Luís também, ele tá captando lá tudo normal, ó. São Luís tá lá no litoral de São Paulo. Marilza. O Ricardinho também falou que tá ok. Boa noite, Zé Ricardo, seja bem-vindo. Luísa Silva, boa noite. O São Luís está até brincando aqui, né? É a CPI. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar sequência aqui, tá? Se depois der, porque para alguns aqui eu tô vendo que tá ok. Então não é a minha internet, porque se fosse a minha não teria jeito mesmo, né? Porque de qualquer forma vai ficar gravado. Então eu vou dar sequência aqui, qualquer coisa depois a gente vê aí a gravação para, né, principalmente em respeito. Aí, ó, vocês estão falando que tá travado, mas tá chegando aqui para mim a mensagem de vocês. Aí, ó, tá chegando para mim a mensagem de vocês. Então, porque o meu aqui tá tranquilo. Bom, eu vou seguir aqui então, e depois a gente vai vendo como é que nós vamos fazendo. Então, o que eu estava dizendo aqui para vocês? Eu estava dizendo sobre as consequências de um aborto, tá? Essas consequências do aborto, a gente diz que, do ponto de vista físico, é a necessidade de retornarmos e retomarmos a reencarnação.
Já do ponto de vista espiritual, nós temos que identificar, principalmente, boa noite Gisela, seja bem-vinda, principalmente a questão do espírito, o grau de evolução do espírito. E quando o pessoal começou a falar que estava travando, eu estava exatamente falando aqui para vocês sobre um exemplo que foi tratado, salvo engano, inclusive nos livros de André Luiz. Agora eu não me recordo se é no livro Mensageiros, aí agora eu vou ficar devendo o livro para vocês. Onde ele estava exatamente contando que dos 6 filhos, a mulher já tinha 5, tá? Os 5 já estavam nascendo e ela estava até com dificuldades. E o 6º que chegaria seria um espírito evoluído que a auxiliaria a criar os demais irmãos e auxiliaria, seria um porto seguro para a mãe. Sem contar que energeticamente, ou seja, aquela energia dentro do lar mudaria com a presença desse espírito evoluído. Só que o que aconteceu? Como a mãe estava desesperada, ela praticou o aborto. Praticando o aborto, ela tirou a oportunidade desse espírito mais avançado e evoluído reencarnar ali no seio da sua família. O espírito avançado, o espírito evoluído, retornou à pátria espiritual. E a mãe perdeu essa oportunidade de dar sequência na sua evolução, teria mais um crime que ela teria que depois pagar, ou ressarcir, ou reparar. Já tem casos também, só agora um outro viés, né, de um espírito que reencarnaria, era um espírito ruim, era um espírito ainda ignorante, um espírito imperfeito. E o que aconteceu? Quando ele estava pronto, estava tudo certinho, a mãe pratica o aborto. Praticou o aborto, o espírito já se revoltou contra a mãe. Por quê? Praticou um crime contra ele e contra as leis divinas. E a partir daquele momento, aquele espírito se transformou num obsessor daquela mãe. Então veja, um caso que o espírito era evoluído e perdeu a oportunidade da mãe de auxiliar a mãe, quer dizer, a mãe tirou a oportunidade daquele espírito auxiliar quando ela praticou o aborto. Do outro lado, nós temos um espírito que era mais atrasado, um espírito imperfeito, que a partir do momento que praticou-se o aborto, ele se transformou num obsessor daquela mãe e automaticamente começou a atrapalhar completamente a vida daquela família. Então, esses são 2 exemplos que eu trouxe aqui, exatamente de consequências morais, ou melhor, consequências espirituais da prática do aborto. Sem contar, gente, aquele sentimento de culpa que vai ficar com a pessoa que pratica alguns desses crimes. Lógico, todas as nossas, como é que nós podemos dizer? Todas as nossas transgressões às leis divinas, elas vão gerar na nossa consciência um sentimento de culpa. Por quê? Porque todas as leis divinas encontram-se gravadas na nossa consciência. E a partir do momento que elas estão gravadas na nossa consciência, nós sabemos automaticamente que nós transgredimos e aquilo vai ficar remoendo dentro de nós. Então, vejam, 3 consequências espirituais que nós citamos aqui pela prática do aborto. Podemos ter outras? Claro, podemos ter outras consequências, mas só para deixar aqui registrado que, infelizmente, é uma transgressão, tá? Nós temos sim alguns países que comportam, ou melhor, nós temos alguns países que autorizam o aborto legalizado, mas isso são leis físicas, leis humanas, que não substituem as leis divinas, infelizmente. Estou vendo aqui que muitos falaram que estão travando, mas os outros estão seguindo. E aí, gente, vai ficar
realmente gravado. Se der algum problema na gravação, aí depois a gente retoma esse ponto. Fiquem tranquilos. Eu vou dar sequência aqui exatamente para todos aqueles que estão assistindo e acompanhando, para nós não perdermos aqui o nosso estudo. E aí eu vou só terminar essa parte e as faculdades intelectuais e morais a gente deixa para depois, ok? Então vamos lá. Na sequência ou na questão seguinte, 359, Kardec vai querer saber da espiritualidade o seguinte: se, dado que o nascimento da criança colocasse em risco a vida da mãe, essa é uma pergunta famosa, né? Se por um acaso o nascimento da criança provocar um risco para a mãe, aí a pergunta é: haverá crime em sacrificar a criança para salvar a vida da mãe? A resposta da espiritualidade, eu sei que muitos de vocês sabem e outros talvez ainda não, por conta exatamente, talvez, desse primeiro contato com a doutrina espírita. Mas a resposta, ela é muito clássica. Por quê? Porque a espiritualidade vai dizer o seguinte: olha, é preferível sacrificar a criança, que é um ser que ainda não existe, do que sacrificar um ser que existe. Olha para vocês verem como é que é a resposta da espiritualidade, como é que é interessante. Tá? Sacrificar um ser que não existe. Por quê? Exatamente por conta disso. Quando o ser está em processo de desenvolvimento, ou quando o corpo está em processo de desenvolvimento dentro do útero materno, é uma encarnação, uma reencarnação que está apenas iniciando a sua trajetória. Então, é muito mais fácil para esse ser recomeçar a sua encarnação. Ao passo que a mãe, ora, eu estou aqui, o médico não sabe, eu salvo a criança ou salvo a mãe, só posso salvar uma. Eu vou salvar então a criança. Eu sei que muitos ficariam, preocupados com isso, ou pelo menos nós nos condoeríamos muito mais pela criança. Para nós seria um ser inocente. Mas, sacrificando a vida da mãe, vejam, a dificuldade para iniciar todo o planejamento reencarnatório daquela mãe. Até ela passar por esse processo depois do desencarne, de todas as dificuldades, adaptação ao mundo espiritual, novos aprendizados e um novo planejamento, nós teremos que exatamente, ou melhor, teria um planejamento mais complicado e seria uma situação muito mais difícil e demoraríamos muito mais tempo. Ao passo que, de novo, a criança não. O seu planejamento reencarnatório, acontecendo o aborto, ou nós precisando interromper a vida da criança, essa criança pode, ou esse espírito pode reencarnar praticamente imediatamente, se os seus planejamentos já estiverem prontos. Então, é preferível sacrificar a vida da criança. Boa noite, Silmara. Boa noite também, Daniele Diamantino. Então, é preferível, segundo a espiritualidade, sacrificar a vida da criança, porque vai ser muito mais fácil para ela recomeçar, reorganizar a sua existência, do que da mãe, que já passou um bom tempo ali na sua existência e precisa completar, e às vezes falta tão pouco para ela completar o seu ciclo, completar as suas provas, Seria realmente aquilo que a gente fala, vulgarmente, uma judiação, ter que preparar toda uma encarnação exatamente por isso. Então, a espiritualidade responde: preferível sacrificar exatamente a vida da criança, do ser que ainda não existe, na resposta da própria espiritualidade. E enfim, nós vamos aqui a essa questão 360, o Wagner está até colocando o horário que ele está vendo, e é exatamente o horário que nós estamos mesmo, Wagner, tá? Mas está acontecendo essa instabilidade com a internet, eu não sei se é com a internet ou se é com o Facebook. A gente só vai fazer essa questão 360, depois, se vocês não conseguirem assistir
aí a gente retoma e repete esse estudo. Fiquem tranquilos, tá bom? Mas para aqueles que estão conseguindo captar e está indo bem, vamos aqui nessa última questão 360, porque depois Kardec já vai mudar de assunto, falar sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. Estou até achando que a instabilidade deve ser no Facebook mesmo. Então, a pergunta é, se seria natural ter para com o feto as mesmas atenções que a gente dispensa a um corpo de uma criança que viveu algum tempo. Então, o feto está lá dentro do útero, houve o aborto, a gente vai retirá-lo. Deveríamos ter as mesmas atenções, o mesmo carinho para com esse corpo, ainda que animalizado, né? Porque a gente já falou que é uma vida animal. Teríamos que ter o mesmo carinho? Gente, isso é muito também claro naquilo que a própria espiritualidade, ou na proposta da espiritualidade. Por quê? Porque as coisas estão exatamente nas nossas intenções, no nosso comportamento e principalmente no cumprimento das leis divinas. Todo o carinho, todo o respeito que nós tivemos para com qualquer ser, a gente já falou, para com as plantas, para com os animais, e por que não para com o corpo que também ainda não conseguiu, ou que não conseguiu atingir o seu principal objetivo? Tudo é obra da criação. Então a gente tem que ter sim o mesmo carinho. O feto está em desenvolvimento, converse com ele, converse com aquele espírito, aproveite essa oportunidade. Vão estabelecendo conexões mais firmes, mais seguras, afeições entre os seres. Foi só um corpo, mas foi um corpo que durante aquele período, que seja de alguns meses, de algumas semanas, serviu para você, para alguma experiência. Então há sim uma gratidão para com aquele corpo, para com a mãe que lhe emprestou o próprio útero. Então a gente tem que ter esse carinho sim. E uma criança que nasceu e morreu, viveu por alguns segundos, a gente vai fazer um velório e tudo direitinho. Nós temos também os outros, o feto. Tem como nós fazermos a mesma coisa? Tem como nós prestarmos as mesmas homenagens? Se tiver, façam. Demonstre o seu carinho, a sua sensibilidade pela própria criação, porque isso é a criação, isso é uma obra divina, ainda que não tenha passado por este processo, como a gente está falando, de uma gestação completa e nascendo com vida. Então, pergunta é, deveríamos ter? A gente deve ter sim, para com todos os seres da criação, a mesma atenção, o mesmo afeto, o mesmo carinho. Por quê? Porque isso está exatamente nos auxiliando a nos desenvolvermos cada vez mais. Gente, chegamos aqui ao final do nosso horário. Eu sei que muitos aí já falaram dessa questão do travamento. Eu vou identificar depois e aí repasso para vocês. O vídeo vai ficar gravado e a gente vai dar uma olhada. Se não ficou, não vai ter prejuízo, tá? Porque a gente retoma no nosso próximo encontro. A gente faz aí um resumo e retoma esses pontos. Aqueles que conseguiram assistir, muito obrigado pela paciência. Infelizmente, essas instabilidades do sistema da internet ou do próprio Facebook, a gente tem que relevar, né? Mas não vai ter prejuízo de nada não. Esse nosso encontro, ele com certeza teve os seus pontos positivos, né? A nossa reunião, o mesmo carinho, um teste de paciência e de tolerância para muita gente, mas a gente volta com certeza a tocar nesse assunto e aí eu vejo como que ficou a gravação e a gente repete se for o caso. Muito obrigado por todos estarem aqui presentes, pelo carinho. Com certeza, Sr. Luiz Alberto, é um assunto muito interessante. Obrigado a todos vocês, tenham todos uma excelente noite e que Jesus os abençoe.